Êxodo capítulo 20, eu vou fazer a leitura a partir do verso 1, tá bom? Até o verso 12. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, não preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias, você pode trabalhar e fazer toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. É o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro de suas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de Shabat e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Amém. Podem assentar. Meus irmãos, há coisa de 2 semanas, conversando com um pastor amigo, ele me relatou uma história que eu confesso que fiquei chocado com aquela história. Eu não sei se isso vai chocar vocês, espero que sim, mas eu fiquei chocado com aquela história. Ele me relatou sobre um drama de uma irmã da igreja dele, cuja filha, lá por meados dos seus 15, 16 anos de idade, ela começou um namoro. Se eu bem me lembro, parece que era um namoro escondido. Algo assim. Ou seja, já estava errada aí. Aí ela já estava errada. Mas começa um namoro escondido. A menina criada na igreja, os pais, membros desta igreja. E, além de descobrir o namoro escondido, os pais acabaram descobrindo ali pelas mídias sociais que o rapazote, né, o galego, era bissexual. Ou seja, o sujeito gostava de se vestir de moça, né, e tinha seus relacionamentos, mas ela dizia para os pais: comigo ele é homem. Bom, vai entender esse mundo louco, né? Ó temporas, ó mores, que tempos e que costumes nós vivemos. Só que a coisa não para aí. Naturalmente, esse tipo de namoro envolve relacionamento sexual, e a mãe, os pais lhe dão uma reprimenda, ao que a menina vai dizer: por que você está assustada? Hoje em dia isso é normal. Hoje em dia isso é muito comum. Não tem por que você estar reagindo dessa forma.
Muito bem. Até que numa determinada situação, se me lembro bem da história, parece que a moça leva o galego para dentro de casa, enquanto a casa estava vazia, sem os pais, fazem o que tem que fazer, e os pais descobrem. Ao que a mãe, nessa situação, serva do Senhor, segundo o testemunho do próprio pastor que me contou a história, ela perdeu a mão com a menina. Perdeu a mão e a castigou fisicamente. A puniu fisicamente. Infelizmente, se tivesse feito isso quando era bem mais nova, não teria chegado onde chegou. Mas àquela altura do campeonato, a moça já do tamanho da mãe, praticamente, imagino, e a mãe, inclusive, me parece que exagerou na dose. Enfim, mas bateu na menina. Disciplinou a menina. Um pouco tarde, mas disciplinou. Ao que a menina, no dia seguinte, na semana, ou na semana seguinte, bate um oficial de justiça na casa deles. Porque a menina foi ao conselho tutelar denunciar a mãe. Eu não sei vocês, mas eu pensei, bateu pouco. Só pode, não é possível. Puniu pouco. Mas foi ao conselho tutelar denunciar a mãe quase foi presa, aquela coisa toda, parece que chegou lá no conselho, na delegacia, não sei bem, e ela falou, olha só, na minha casa, sou serva do Senhor e vou agir assim, assado e tal, enfim. Não deu em nada, mas poderia ter dado. Irmãos, histórias como essa, nós temos ouvido, talvez nas últimas décadas, a 100 por 1, coisas muito parecidas, se não até piores, até muito piores. Em contrapartida, na mesma semana, pelo menos eu ouvi uma história boa. Uma história de um pai, pastor também, só que essa história foi em Portugal. E primeiro dia do seu filho na escola, o menino com 5 aninhos de idade. 5 anos de idade. E primeiro dia na escola, a criança queria fazer aquela média, né? Com os amiguinhos, coleguinha e tudo mais. E ele levou presente para dar para os coleguinhas de classe. 5 aninhos. E ele chegou lá no primeiro dia de aula com canetinha. Ou era caneta, não sei. E ele chegou lá na sala, isso em Portugal. E ele falou, olha aqui, ó, as azuis para os meninos e as rosas para as meninas. Ao que a professora começou a brigar com o menino. A professora começou a dizer, não, mas aqui as coisas não funcionam assim. E o pai, da porta da sala, vendo tudo. E a professora tentando dizer, não, mas aqui nós não pensamos assim, não funciona assim. Querem saber o final da história? A criança de 5 anos ganhou a discussão. Porque ela disse para a professora, as canetas são minhas. Eu dou para quem eu quiser. As azuis para os meninos e as rosas para as meninas. Honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Meus irmãos, tem tanta coisa para falar sobre esse mandamento. Tanta coisa. E teremos ainda tanta coisa acontecendo hoje aqui, que fica aqui o convite, se você estava na dúvida se viria domingo que vem ou não, já se programe para vir, porque esse sermão vai ter que ser feito em 2 partes. Não terá jeito. Não terá jeito. O que acontece é que, nesse mundo caído, entregue, construído por homens e mulheres carnais, distantes de Deus, desconectados do Criador, entregues aos seus próprios desejos, construíram sociedades com o único objetivo de fazer a vontade do seu pai.
E o seu pai não é Deus, o Criador. O seu pai é o próprio diabo. Pastor, está sendo duro. Leia as cartas de João, o chamado apóstolo amado, né? Discípulo amado. Amado, né? Amoroso. Ele vai dizer que quem não está em Cristo não está conectado com o Pai, mas está, na verdade, então, conectado com o próprio inimigo, o próprio Satanás. Ele tem por pai o diabo e vive fazendo as vontades do seu pai. Isso é o mundo. Isso é o mundo. Me lembro em uma das aulas de Apocalipse que nós tivemos, e nós tivemos aquelas aulas de Apocalipse, nós tivemos online aqui também pela igreja, não foi? Não me lembro agora o ano que foi isso. Não lembro o ano. Mas eu confesso a vocês o seguinte. Talvez tenha uns 2 anos. 2020. Se em 2020 eu tivesse a previsão de como seria 2023, eu teria sido mais incisivo naquelas aulas de Apocalipse. Tem uma autora chamada N. Gottlieb. Deve ser essa a pronúncia. Uma autora de livros, norte-americana. E ela, dentre muitos autores, é uma das que vão dizer, vão falar sobre os anos 60, isso contexto americano. Os anos 60, ela identifica, como tantos outros da linha crítica dela, identifica os anos 60 como a geração que destruiu as famílias norte-americanas. Embora seja um contexto americano, meus irmãos, aqui, brasileiro tem um negócio de copiar tudo da América do Norte. Isso já está aqui há muito tempo. E essa autora, ela vai escrever o seguinte: podemos não ter conseguido derrubar o Estado. Olha o que ela está dizendo. Podemos não ter conseguido derrubar o Estado, mas a família era o mais próximo dele que tínhamos. Conseguíamos acertá-la e acreditávamos que a família era o fundamento do Estado. Olha o que essa mulher ateia, marxista, está dizendo. E ela está certa. Acreditávamos que a família era o fundamento do Estado e também do estado mental coletivo. Realmente acreditávamos que a família precisava ser destruída para libertar o amor, que era a única coisa capaz de curar os danos causados quando o átomo foi dividido para liberar sua energia. E o primeiro passo era nos libertarmos dos nossos pais. Vejam o quanto que essa senhora conseguiu realmente entender o ponto, e um ponto que parece que a maioria das igrejas cristãs hoje perderam. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu já ouvi sandices e loucuras do tipo: não, eu não vou levar meus filhos para a igreja, porque eu quero criá-los livres e que eles decidam quando se tornarem adultos. Loucos! Não percebem o que estão fazendo? Ela entendeu de fato que a maneira de destruir uma nação, é destruir a família. E a maneira como os filhos destroem a família é desobedecendo os pais. E é assim. É isso. Meus irmãos, esse texto, ou esse mandamento, vai ser dado então para Israel. Por que será? De que contexto ele está vindo? Eu vou precisar fazer uma breve recapitulação aqui, tá? Aproximadamente 400 anos aprisionados num ambiente, numa nação completamente idólatra. Uma miríade de divindades. Tá bom? Um tipo de pensamento que achava possível sim ter outros deuses. Os egípcios não duvidaram do Deus de Moisés. Eles achavam possível. Mas um tipo de visão que dizia o seguinte: os deuses são territoriais. Ou seja,
Os deuses do Egito, no Egito, são mais fortes. E os outros deuses são fortes nas suas cidades, nas suas nações, nos seus países. E o Senhor Deus, para libertar o seu povo da escravidão, cumprindo inclusive o que o próprio José, lembra-se de José do Egito? O próprio José havia dito, pouco antes de morrer, o Senhor os visitará ainda mais uma vez, e quando os visitar e os levar para a terra que ele prometeu, me levem junto. No caso, levem meus ossos. Ou seja, José já sabia que isso ia acontecer. Muito bem. O Senhor, então, para libertar o seu povo, ele mandou Moisés para o Egito com as tábuas da lei e disse o seguinte: faça o povo cumprir essa lei. Se o povo cumprir essa lei, eu vou salvar esse povo. Foi isso que aconteceu? Não. Não foi isso que aconteceu. Logo, a legislação mosaica, a lei de Deus e todo o Antigo Testamento nunca foi construído ou dado por Deus com o objetivo de que nós, obedecendo, fôssemos salvos. Fez sentido isso? Eles não tiveram que obedecer para serem salvos. Eles foram salvos mediante a graça, onde Deus enviou seu servo Moisés para tirá-los do Egito. E lógico, aqui a gente não pode deixar de fazer a comparação necessária para nossas vidas. Somos salvos mediante a graça do Senhor, onde o Senhor enviou o seu servo, alguém maior e melhor do que Moisés, o próprio Filho dele, o Cristo, Jesus, para nos tirarmos da escravidão, da carne, do mundo e do diabo. E tendo nos tirado da escravidão, o pressuposto, o propósito da lei, da mesma forma que se aplicava a Israel, se aplica a nós. Que é o quê? É obedecer para ser salvo. É obedecer para ganhar uma estrelinha no céu. É obedecer para ver se Deus tira um sorrisinho de você. Sabe? O Deus cristão, o Pai do Senhor Jesus, ele arquitetou todo um plano, onde ele não tinha nenhum projeto de fazer de nós mendigos da graça. Homens e mulheres que estariam com pires na mão diante de Deus, necessitados e mendigando graça. Muito pelo contrário, ele vai fazer tudo o que é necessário para nos livrarmos da carne, do mundo, do diabo, do pecado, da morte eterna, nos livrarmos da própria ira de Deus contra o pecador. Para dizer o seguinte: meus filhos, eu já libertei vocês. Antes vocês não tinham como me obedecer, vocês nem me conheciam, Moisés não conhecia, mas eu já libertei vocês. Agora, respondam a essa liberdade, me amando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Como que eu mostro amor? Como que você mostra amor aos seus pais? Ou como você mostrava? Ora, a obediência é um dos primeiros pressupostos. Muito bem. O povo então, o Senhor Deus invade o Egito, dá uma surra nos deuses do Egito para provar que não tem Deus nenhum diante dele. Tendo dado uma surra naquela turma, tira o povo. Os egípcios quase que estão pagando o povo para sair. Vai e leva o ouro. Vai embora daqui. Tira o povo. Caminham no deserto. Êxodo 19, eles estão caminhando para o Monte Sinai. Chega no Monte Sinai, vem todas as instruções do Senhor. O Senhor faz uma proposta de aliança para o povo. O povo diz: faremos tudo o que o Senhor disser. E nuvens espessas, escuras, trovões, raios, o Monte Sinai fumegando, começa a saculejar, começa a tremer. O povo deve ter se afastado. Sabe aquele negócio? Assim, é agora, a gente vai morrer. Nós vamos morrer, porque esse Deus é santo. O povo se afasta, e o Senhor começa a dar os mandamentos com voz como de trovão. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Se você quiser ouvir os 4 primeiros mandamentos, já está no Spotify. Ainda vai subir para o YouTube. E nós hoje, então, irmãos, chegamos no 5º mandamento.
E eu não sei quantos já tinham sacado isso, que há uma diferenciação, e é uma coisa que nós chamamos de as tábuas da lei, as duas tábuas da lei. Você tem a primeira tábua da lei, que se trata dos 4 primeiros mandamentos. E você tem a segunda tábua da lei, que se trata dos 6 últimos mandamentos. Lembram-se quando perguntaram para Jesus, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus vai dizer, amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo, como a você mesmo. Por que isso? E ele vai dizer, disso depende tudo. Inclusive, vocês estão falhando porque vocês estão tentando viver uma vida de crente sem amor, apenas na legalidade da instituição, apenas tentando cumprir e se achando o máximo, porque faz migalhinhas dentro da igreja e se acha o máximo. E acha que isso vai tirar um sorriso de Deus para você. Jesus está dizendo, é o amor a Ele e é o amor ao próximo, disso depende todo o restante. Porque o que Jesus está se referindo são as 2 tábuas da lei, onde a primeira tábua da lei apresenta um relacionamento vertical, um relacionamento do ser humano, do homem com Deus. Não tem outros deuses, não faça imagens, ou seja, não tente rebaixar esse Deus a qualquer coisa criada. Não use o nome dele para ganhos pessoais, e tenha reservado na sua vida um dia. Você vai ter 6 dias para fazer tudo o que você precisa na vida, mas reserve a sua vida um dia para estreitar o relacionamento de amor com aquele que morreu por amor. Ele só está pedindo isso. Na verdade é uma ordem, não é? Mas esse é o ponto. Um relacionamento então vertical. O povo que saiu do meio daquelas divindades precisa agora conhecer o Senhor, e conhecer o Senhor vai conhecer o Senhor através da sua lei santa, da sua lei moral e ética. Eu pretendo, inclusive, muito provavelmente a sequência, quando terminarmos os 10 mandamentos, será a oração do Senhor. Por quê? Porque os 10 mandamentos se tratam de um padrão ético e moral do cristão. A oração do Senhor se trata de um padrão espiritual, de relacionamento espiritual. Então você tem uma sequência aí, que inclusive os puritanos pregavam nessa sequência. Então, o povo de Israel, ele precisava agora aprender a como se relacionar com Deus. Primeiro, verticalmente. E num segundo momento, horizontalmente. Onde a partir do 5º mandamento se apresenta a segunda tábua da lei, que vai ter relação com o próximo. Não furte, não mate, não adultere, não cobice o que não é seu. Ou seja, tudo vai ter relação agora com o próximo, o semelhante. Então, a segunda tábua da lei nos ensina a como vivermos segundo a vontade de Deus em relação ao seu semelhante, uns com os outros. E aí olha que interessante. João Calvino, ele vai dizer o seguinte: o primeiro fundamento da justiça é a adoração a Deus. O primeiro fundamento para estar diante do Senhor é a adoração a Deus. Quando esta é derrubada, todas as partes restantes da justiça desabam. Do que ele está falando aqui? Como começa a primeira tábua da lei? Não tenha outros deuses. E assim abre a primeira tábua da lei. Como abre a segunda tábua da lei? Honra teu pai e tua mãe. Se você quebrar o primeiro mandamento da primeira tábua, você vai quebrar tudo. E aquela pergunta que eu sempre faço: você cumpre alguma coisa? Nós quebramos tudo, meus irmãos. Se não for o Senhor Jesus nos justificando, intercedendo dia e noite, estaríamos perdidos. No entanto, veja que não é, olha que interessante, não é à toa como começa a segunda tábua. Então, Calvino ainda.
Quando é derrubado esse fundamento da adoração, não ter outros deuses, quando você começa a ter outros deuses, todas as partes restantes desabam e se espalham como os destroços de um prédio destruído e derrubado. Sem temor a Deus, os homens não preservam equidade e amor entre si. Sem temor a Deus, não preservamos amor entre nós mesmos. Por isso, chamamos a adoração a Deus de o início do fundamento da justiça. Então, isso tem a ver com a primeira tábua. Agora, quando olhamos para a segunda tábua, que abre com honra teu pai e tua mãe, o que a gente está aprendendo é que os relacionamentos humanos começam a serem organizados segundo o padrão divino, o padrão de santidade, de ética e de moral divina, dentro de casa. Faz sentido isso para vocês? O relacionamento vertical com o Senhor começa com: não tenha outros deuses. O relacionamento horizontal começa com: cuide da sua casa. E eu sei, muitos pais adoram esse mandamento. Às vezes esquecem o que Paulo fala na sequência desse mandamento, a gente ainda vai falar sobre isso. Mas a sequência aqui é também: pais, não irritem seus filhos. Mas isso é um assunto para um outro sermão. Sinto que alguns pais respiraram mais aliviados. No entanto, a gente vai perceber que tem uma metanarrativa aqui, uma meta-história. O que significa isso? Uma história por trás da história. Existe uma segunda camada aqui dentro desse mandamento. Tá? Então, olha só. Os relacionamentos humanos começam sua organização pela família. Quer aprender a como tratar os outros ao seu redor a partir da vontade santa de Deus. É lógico que é para você trazer seus filhos para a igreja. Não há dúvida. Mas o ponto, e eu vou repetir a pergunta de novo e vou responder. Quer aprender a como tratar os outros ao seu redor a partir da santa vontade de Deus? Você quer que os seus filhos aprendam a não matar, não adulterar, não roubar, não mentir, não cobiçar o que é deles? Você quer de fato uma sociedade futura, onde todas essas mazelas malignas sejam minimamente diminuídas? Sabe, cumprindo inclusive o papel do que Jesus disse que nós seríamos, que nós somos, sal e luz. Ora, o sal não apenas dá sabor, mas o sal, ele retarda apodrecimento. Em casa, isso começa. É dentro de casa, não é na igreja. É no núcleo familiar. Nós temos então esse mandamento, abrindo a segunda tábua, nos ensinando que amar ao próximo começa em casa. Um comentarista bíblico chamado John Durham, ele vai afirmar o seguinte: assim como o relacionamento com Yahvé, o Senhor, é o início da aliança, esse relacionamento entre pais e filhos é o início da sociedade. Lembrando, Israel saindo de uma nação idólatra, sendo chamado pelo Senhor para formar uma nação de sacerdotes, uma nação de sacerdotes, e o Senhor está começando a ensinar eles como que eles vão fazer isso. Aprenderam como se relacionam comigo? Agora vamos montar sociedade. Vamos criar sociedade, vamos criar bairros, cidades, estados, países. Bairros, cidades, estados, países que estão de acordo com a santa vontade de Deus. E como que eu começo isso? Me candidatando? Não. E aqui está a metanarrativa. Começa ensinando os seus filhos. Por isso que eu falei, os pais adoram esse mandamento. Só que talvez nunca pararam para pensar as implicações
desse mandamento. E a responsabilidade, porque, meus irmãos, o que nós temos aqui é a formação do povo de Deus, a estabilidade nacional e a própria segurança do Estado de Israel sendo colocado na abertura da segunda tábua da lei sobre os ombros dos pais. É o Senhor dizendo: sobre os ombros dos pais estão a segurança nacional de Israel aqui. A gente ainda vai contextualizar. Mas está sobre os ombros dos pais. Passamos por um monte de loucura política nesses últimos anos, não é? E outras virão, não tenham dúvida. Muita coisa está para acontecer aí. Não é porque sou profeta, não, é porque a Bíblia diz que ainda há de acontecer algumas coisas até que o Senhor Jesus retorne. Mas você quer ser a ponta da lança? Você está realmente preocupado com o teu país? Deixa eu te falar uma coisa. Quando começarem novamente as manifestações, as passeatas, as marchas, seja o que for, não vá. Fique em casa fazendo filho. Preciso ser mais claro? Não, né? Você quer ser de fato alguém subversivo? Para de ficar discutindo idiotice política e cuide dos seus filhos. Cuide da sua família. E de preferência, faça filhos. Se é casado, lógico. Se não for, vai ser disciplinado. Então o autor aqui, o comentarista falando. O relacionamento entre pais e filhos é o início da sociedade, o inevitável ponto de partida para cada relacionamento humano. O primeiro relacionamento, além do relacionamento com Yahvé, que segundo o Antigo Testamento é o doador da vida, olha o que ele vai dizer, é o relacionamento com o pai e a mãe, que juntos, ninguém é filho de chocadeira, ninguém nasce de ovo. Né? Ou mesmo que haja uma inseminação artificial, tem que haver as duas partes envolvidas ali. O pai e a mãe juntos são o canal. Então, olha só. O primeiro relacionamento começa com o autor da vida. O segundo relacionamento começa com o pai e a mãe que juntos são o canal por meio do qual Yahvé doa a vida. Ele é o autor da vida e ele junta um homem e uma mulher e faz desse homem e mulher pai e mãe, sendo canal de bênção, doando vida. Inclusive vidas que a própria palavra dele vai dizer: herança minha, são meus. Você está fazendo filho, mas é para mim, tá? Não é para você não, é para mim. Nenhum outro relacionamento humano é tão fundamental, nenhum outro relacionamento é tão importante do que o relacionamento entre pais e filhos. Eu não sei se vocês estão começando a sentir o peso desse mandamento. Do que se trata? Porque talvez, se eu perguntasse para um ou dois aí durante a semana, me explica, honrar pai e mãe aí. Lógico, eu sei que vocês dariam respostas corretas, mas percebem como o peso é muito maior? Portanto, Deus quer que a família seja o nosso primeiro hospital. Deus quer que a família seja a nossa primeira escola, nosso primeiro governo, nossa primeira igreja. Nós ainda temos poucas crianças nessa igreja. Então os irmãos já sabem. Ainda temos poucos. Mas o ponto é,
O ponto é que ter filhos é, pela graça de Deus, do doador da vida, começar a criar o primeiro núcleo de espiritualidade que aponta para a chegada do reino de Deus que está se expandindo nesse mundo e que vai acabar com esse mundo caído. Mas os cristãos pós-moderninhos estão uma lástima. Parece que não se fala mais seriamente sobre isso nas igrejas. E mais, a própria ideia de honra, eu vou daqui a pouco falar mais um pouquinho sobre isso, mas ela vai ter também relação com autoridade. E veja, porque toda a construção de uma sociedade santa começa dentro de casa, porque se não aprendermos a respeitarmos a autoridade dentro de casa, não respeitaremos a autoridade em lugar nenhum. Sabe por que tem gente aí dando tapa na cara de polícia? No meio de uma confusão? Porque começou dando tapa na cara do pai ou da mãe em casa. Começou assim. Tem tanta coisa envolvida nisso que a gente não vai ter tempo hoje para falar. Então, meus irmãos, o mandamento, ele vai além da própria família. Esse mandamento, ele tem relação com honrar o passado. É uma percepção de que eu não sou autoexistente nem autossuficiente. Inclusive uma própria percepção que precisa me humilhar, ao mesmo tempo que me engrandece. No sentido de que hei de ter, pela graça de Deus, uma família. E continuar manifestando a fé do Senhor para os meus filhos e empurrando eles para os braços do Senhor, não dos meus, dele, do Senhor. A herança do Senhor. Então esse mandamento ele tem a ver com honrar o passado, ele tem a ver com honrar a história. É um mandamento que tem relação com autoridade. Um mandamento que tem relação sobre quem recebe mais peso em uma opinião ou numa decisão. Eu não vou lembrar quem disse isso, não sei se foi Nelson Rodrigues, eu não sei, pode ter sido. Que os jovens têm que acabar. Eu já cansei de repetir isso. Jovem tem que acabar. Por isso que Adão foi feito adulto. E ainda fez bobagem. Porque tem que amadurecer, tem que crescer. Esse mandamento, ele tem relação então com quem de fato tem ou deveria ter sabedoria o suficiente para uma decisão numa sociedade. O pai, a mãe, o maduro na fé. Não o bobalhão que se acha mais esperto que o pai ou a mãe porque está conversando com o chat GPT. Talvez alguns aqui nem saibam o que é isso. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Trata-se de um mandamento que se apresenta como a âncora da sociedade, ao unir os filhos e os pais na continuidade da fé. A honra devida, o respeito devido aos pais, tem tanto peso e consequências que, ao ser colocado como a proposição que abre a segunda tábua da lei, coloca no mesmo pé de igualdade o seguinte, atenção aqui. Entenderam o que eu falei até aqui? Esse mandamento é tão sério que ao ser colocado como a abertura da segunda tábua da lei, ele está botando no mesmo pé de igualdade, no mesmo nível a seguinte verdade. Não honrar os seus pais é uma afronta direta ao próprio Senhor Deus. Porque está no mesmo nível. Não tem outros deuses. Honre seu pai e sua mãe.
Diante disso, eu faço a seguinte afirmação quanto a esse texto. O quinto mandamento nos chama a honrar os nossos pais e, através dessa prática, construir famílias que reflitam a glória de Deus no nosso mundo caótico, no nosso mundo atual. Vou repetir. O quinto mandamento nos chama a honrar os nossos pais e, através dessa prática, construir famílias que reflitam a glória de Deus no nosso mundo atual. Por que eu estou fazendo essa afirmação? Porque era exatamente essa a função do mandamento para o povo recém-liberto de Israel. Pastor, do que você está falando? Vamos lá. Muitos pensam que esse mandamento tem uma relação direta e incontestável de viver mais tempo. Ué, pastor, não é isso não? Quer dizer que eu aturei aqueles lá à toa? Eu achei que ia viver mais 100 anos. Muitos cumprem esse mandamento pensando em não morrer cedo. No entanto, não se ligam de verdade no que o texto está dizendo. Eu vou ler de novo e pausadamente. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. O mandamento está dizendo que você tem que honrar o seu pai e a sua mãe para viver até os 120 anos de idade? Novamente o contexto. Saíram do Egito e estão caminhando para onde? Para onde, irmãos? Terra prometida. Terra prometida. E o Senhor está dizendo, na terra prometida, vocês vão ter que estar vivendo conforme o meu padrão santo. E no relacionamento um com o outro, o meu padrão santo começa dentro de casa. Se vocês não fizerem direito o dever de casa, de ensinar os seus filhos e os filhos honrarem os seus pais, sabe essa terra que eu estou dando para vocês? Eu vou tirar. Irmãos, terra aqui não é planeta Terra. Terra aqui é Canaã. É lógico, meus irmãos, que honrar pai e mãe terá suas implicações também sobre a própria vida. Em Deuteronômio, quando se repete o mandamento, inclusive, há uma adição dizendo o seguinte, que será uma vida boa. Não vai ser só longa, vai ser boa. Mas aonde? Canaã. Terra prometida, terra do Senhor. Espero que ninguém aí tenha se arrependido já de ter que ter aturado pai e mãe aí, hein? Tipo, poxa, achei que ia viver mais. Porque o mandamento não está falando de viver mais. Está falando de possuir a terra e abundantemente ter vida feliz na terra que o Senhor teu Deus te dá. Uma terra construída a partir dos pressupostos divinos. Que sim, Israel falhou. E falhou miseravelmente. De uma certa forma podemos dizer, se os filhos tivessem honrado a fé dos pais, se os filhos tivessem mantido o zelo dos pais, não teriam quebrado os outros mandamentos, não teriam sido tirados da terra. O ponto é que Israel, na verdade, quebrou todos os mandamentos. Absolutamente todos os mandamentos. Os dias do povo se prolongariam na terra prometida, a terra que eles estavam recebendo. Irmãos, aqui eu preciso fazer uma pequena pausa. Então assim, espero que isso já tenha ficado claro para você. O mandamento não tem relação com viver mais tempo. Até porque, meus irmãos, olha só, uma pessoa que morre jovem,
necessariamente não significa que desonrava os seus pais. E uma pessoa longeva também necessariamente não significa que honrava ou desonrava os seus pais. Porque não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Mas o ponto é, existe a necessidade de uma construção de uma família santa, com os pressupostos santos, para habitarem durante longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dá. Israel falhou. Mas na verdade, tudo aquilo era uma sombra. Tudo aquilo apontava para algo maior e melhor. Uma libertação agora não de uma escravidão do Egito, mas de uma escravidão espiritual dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Uma libertação da ira de Deus sobre o seu pecado. Onde o nosso Redentor Jesus nos preparou um lugar. E não somente isso, quando o próprio Cristo chega, ele vai começar a anunciar: o reino de Deus chegou. Ou o reino de Deus é chegado. A verdadeira terra santa, o verdadeiro reino chegou. E na morte e ressurreição do Filho de Deus se consumou. E tendo morrido e ressuscitado, e dado a comissão então para os seus discípulos, essa comissão chega até nós, e somos nós. Quem somos nós hoje diante desse mandamento de vida longeva numa terra de Deus? Somos o corpo de Cristo, somos o povo do Senhor, somos o próprio reino e a própria terra que está se expandindo. E veja, por que viveremos eternamente nessa terra? Porque cumprimos esse mandamento? Não, mas porque aquele que foi a pedra fundamental da construção desse reino, que é Cristo, cumpriu perfeitamente esse mandamento, sendo obediente e honrando os seus pais terrenos. Em Lucas, vai dizer que ele, humildemente, lhes era submisso. E na sua própria hora de morte na cruz, ele olha para o discípulo amado, João, olha para sua mãe Maria e vai dizer para a mãe: mulher, eis aí teu filho. E diz para João, eis aí a sua mãe. Onde Cristo ali providencia o sustento da sua mãe. E não somente isso, mas ele honra o seu Pai Celeste, sendo obediente até a morte de cruz. Ele honra o seu Pai Celeste dizendo: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa: que nenhum se perca. Ele é o fundamento, ele é o chão, ele é as paredes, os pilares, ele é o teto, ele é o próprio reino, e ele nos coloca dentro desse reino. E ele está dizendo o seguinte: eu coloquei vocês dentro desse reino, e fiz de vocês minha família, e dentro dessa família vocês vão aprender a ser santos, irmãos. E o que eu vou falar agora é sério, é por isso que não é bom, não é correto, não é saudável viver desgarrado do rebanho. Ou, no termo popular, ser desigrejado. Porque a igreja do Senhor se trata da família estendida e espiritual do reino eterno que já se instaurou e está se espalhando. Ele está dizendo: cara, agora vocês estão livres para responderem a isso, e vocês estão livres para viverem conforme a minha vontade entre vocês, cumprindo o que Israel falhou, porque Israel tinha que ter sido modelo para as nações tinham que ter olhado para Israel e ter perguntado: como é possível vocês viverem assim? E Israel diria: porque nós temos um Deus que é superior a todos os deuses, e agora em Cristo somos chamados a cumprir de fato o papel que Israel falhou, onde as nações, seus vizinhos, seus amigos, sua família que não é cristã, que não está conectada com Cristo e sua aliança, olhe para você e diga o seguinte: como é possível vocês viverem assim? E eu sei que muitos de vocês aqui nessa noite, alguns pelo menos, por que não muitos, em um ponto da vida,
começaram a desacreditar de igreja. Começaram a desacreditar que é possível. É possível ter uma vida conectada espiritualmente com seus irmãos, assim como Atos 2. Me lembro uma pregação nossa aqui de Atos 2, que um irmão meio desesperado vem perguntar: pastor, você acredita que seja possível vivermos o que acontecia na igreja em Atos 2? Eu falei: meu irmão, se eu não acreditar naquilo, é melhor eu ir vender churros, porque não faz o menor sentido, seria uma mentira, seria viver uma mentira, tentar construir uma comunidade, não crendo que é possível sermos paz e bênção uns para os outros. O ponto é que dentro do mandamento, o pressuposto maior é que a família nuclear vai ser a base para a família estendida. O que é a família estendida? É a família da fé. É aqui. É aqui. Eu sei que esse mandamento gera muitas dúvidas. Do tipo: e meu pai, que era mau? E minha mãe, que me abandonou? Como viver esse mandamento a partir de realidades tão duras na vida? O propósito do mandamento é honrar no Senhor. E o ponto é o seguinte: se você não teve uma família estruturada antes da fé e da conversão, Cristo te chama para a família estendida dele, para a partir dessa família estendida você fazer nova família e começar do zero para a glória de Deus, com seus filhos, e ensinando os seus filhos a amarem este ambiente. Porque não se engane, os seus filhos amarão o que você ama. Se você não ama a igreja do Senhor, os seus filhos não irão amar. Se você só acha que eles têm que ir para lá, porque é um ambiente seguro e agradável, eles não vão amar. Aqui eu quero fazer um pequeno adendo. Eu ainda tenho 3 esferas para falar sobre esse mandamento. E onde ele se aplica. E é o que muito provavelmente falaremos no próximo domingo. Mas esse mandamento se aplica em 3 esferas: família, igreja e Estado. Com todas as suas problemáticas. Com pai e mãe que eram ausentes, ou eram maus, ou eram ruins. Com órfãos. Com pessoas que talvez não conheceram seus pais. Mas tiveram alguém de autoridade colocado pelo Senhor para cuidar. Igreja. E talvez o pior deles, o Estado. Irmãos, apenas um dado aqui, para atiçar a curiosidade, para que você venha semana que vem. Existem algumas pesquisas sérias que apontam o fato de que, na medida em que se aumenta o número de divórcios num país, ou numa cidade, vamos diminuir. Aumentou o número de divórcios numa cidade. O PIB dessa cidade aumenta. A cidade lucra. Quanto mais gente divorciada, mais lucro aparece na sociedade. Porque quando você está vivendo em família, segundo os preceitos do Senhor, você aprende a ser contido financeiramente, a fazer planejamento. Você
sei lá, você faz uma festa de aniversário para cada filho, se tiver 2, 3. Separou, agora são 2 festas. Um feito pelo pai, outro pela mãe. Separou, agora são 2 casas para sustentar. Separou, agora é cursinhos e agradinhos que cada pai luta para ganhar o amor do filho, mimando o miserável. O PIB de uma nação cresce na medida em que há aumento de divórcios. Vocês acham que o Estado não sabe disso? E você acha que Satanás não está por trás disso? Honra o teu pai e a tua mãe, para que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. No Senhor Jesus estamos seguros, mas ainda assim somos chamados a uma missão nessa terra. Mas eu preciso fazer aqui um adendo. Sobre uma problemática. E uma problemática que não é só minha. Abram comigo Efésios, capítulo 6, verso 1 e 2. Se eu não me engano, está tendo nosso boletim. Efésios capítulo 6. Alguns vão se lembrar que quando apresentei aqui o 2º mandamento, eu disse o seguinte: temos aqui de fato o 1º mandamento com promessa. Alguém, um voluntário que ainda esteja em Êxodo, pode fazer a leitura para a gente do 2º mandamento? Em voz alta? Alguém que esteja em Êxodo capítulo 20? Não. O 2º mandamento é o verso, acho que 3 ou 4. Não. De Êxodo 20. Sim. Continua, quem está lendo? Sim. Sim. Uhum. Perfeito. Nessa ocasião, eu disse, eis aqui o 1º mandamento com promessa. E quando lemos Efésios, o que diz em Efésios? Eu vou ler aqui. Filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é certo a fazer. Honre o seu pai e a sua mãe. E aí, o nosso texto diz, esse é o 1º mandamento com promessa. E agora? Como é que fica isso? Bom, nós temos uma problemática aqui. Porque, de fato, o 2º mandamento que foi lido, ele também apresenta promessa. Será que há algum erro aqui? Há alguma inconsistência aqui? O ponto, meus irmãos, é que, percebam o seguinte, não há uma promessa específica para cada mandamento. Não tem. Só que o 4º mandamento tem, de forma muito específica. E aí, alguns comentaristas, uma boa parte vai dizer o seguinte: quando Paulo está fazendo a referência ao mandamento, ele está... a ordem de obedecer aos pais, e aí ele faz a referência ao mandamento,
Muitos comentaristas vão dizer o seguinte, que este é o primeiro mandamento com promessa, por causa da segunda tábua da lei, e que seria o mandamento que os filhos tinham que aprender, porque inclusive tinha uma promessa. Meus irmãos, eu confesso que essa argumentação não me convenceu muito. Embora haja algum sentido, ela não me convenceu muito. João Calvino ele vai dizer o seguinte, olha o que Calvino diz. Paulo nos diz, e aqui é Calvino comentando Efésios, tá? Paulo nos diz que aprove a Deus confirmar este mandamento por meio de uma promessa extraordinária, como que sendo um selo de confirmação. E aí Calvino vai dizer, existe aqui certa dificuldade, pois o segundo mandamento contém igualmente uma promessa, porque eu sou Deus zeloso, que visito, já lemos aí. Mas isso, a argumentação de Calvino é o seguinte, que a promessa do segundo mandamento é de caráter universal. Porque ele vai dizer, eu sou Deus zeloso, seu Deus, que usa de misericórdia para com milhares dos que me amam e guardam meus mandamentos, todos. Todos. Então o primeiro mandamento, o segundo mandamento, ele apresenta uma promessa, ele apresenta uma ameaça e uma promessa. É uma promessa que ela tem caráter universal, porque tem relação a todos os mandamentos. Então essa promessa, ela está ligada a tudo. Enquanto que o quinto mandamento possui uma promessa específica ao próprio mandamento. Então ele vai dizer, isso é de caráter universal, o do segundo mandamento, aplicando-se indiscriminadamente a toda a lei, e não se pode dizer que está anexado a esse segundo mandamento. A afirmação de Paulo ainda se mantém como procedente, ou seja, que nenhum outro mandamento, senão este que ordena a obediência devida para os filhos a seus pais, se distingue por uma promessa. Bom, é um argumento que me parece bem válido também. John Stott, comentando o texto, ele vai dizer o seguinte, que Paulo poderia ter visto esse mandamento como uma ameaça também. Porque assim, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue, né? Se tu não honrar, poderia ser uma ameaça. Mas Paulo decide ver o mandamento, dar um foco positivo no mandamento, e não de forma negativa. Como acontece claramente no segundo mandamento lá, que há uma ameaça e há uma promessa de bênção. Muito bem. E aí, meus irmãos, o que eu estou de autor aqui, e eu não vou citar todos para a gente ganhar tempo, mas o argumento que mais me convenceu foi de um autor chamado William Hendricks. Ele vai dizer o seguinte. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Existe uma solução. Ele vai dizer que o argumento de Calvino é possível, mas ele acha que ainda é errôneo, porque ele vai dizer o seguinte, porventura, existe algum outro mandamento que tenha promessa, além desses dois? Não, nenhum deles mais tem. Ele vai dizer o seguinte aqui, existe uma solução que aceito como correta. Chegamos a essa solução tendo em mente duas coisas. Primeiro, que a palavra geralmente traduzida por primeiro pode indicar, porque olha só, irmãos, quando diz assim, este é o primeiro mandamento com promessa, como está traduzido na nossa versão. Eu te pergunto, e qual é o segundo? Que não tem outro. O segundo é o segundo, percebe que não faz sentido? A argumentação de Hendricks é que existe um problema na tradução. Olha o que ele vai dizer. Temos que ter em mente duas coisas. A palavra geralmente traduzida por primeiro pode indicar categoria. Ou seja,
Não apenas sequência numérica. Pode ser sequência numérica e pode ser categoria. Assim, quando um escriba perguntou a Jesus, que mandamento é o primeiro de todos? O escriba não quis dizer que mandamento é mencionado primeiro, mas qual era o de mais importância. Ok? Até aqui? Sim? Segunda coisa que a gente tem que ter em mente. No original grego de Efésios, não diz o primeiro mandamento, mas diz essa seria a tradução literal, tá? Do grego, mandamento primeiro. Mandamento primeiro, ou seja, mandamento de primordial importância, não necessariamente o mais importante. Então, vamos lá. Em que sentido é verdade que esse mandamento é de tão extraordinária importância? Abra rapidamente a sua Bíblia em Levítico capítulo 19. E eu já falei de Levítico aqui várias e várias vezes. Como o capítulo 19, como o capítulo da santidade. Você quer saber o que é santidade? Leia Levítico capítulo 19. Ele começa, o Senhor disse a Moisés, fala a toda a comunidade dos israelitas, sereis santos porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Ou, sede santos porque eu sou santo. E ele abre o capítulo com essa sentença. E tudo que ele vai falar na sequência tem ligação direta com ser santo. E qual é a primeira coisa que ele fala? Você quer ser santo? Sede santos como eu sou santo. Ele vai dar uma relação de coisas. E com o que ele abre? Cada um de vós respeite sua mãe e seu pai. Então o argumento do Hendricks é o seguinte: de fato esse é um mandamento que abre a segunda tábua da lei de suma importância. Suma importância. Tanto que o padrão de santidade começa com ele. Então, veja o que ele está dizendo. Uma tradução literal seria, de Efésios, tá? Capítulo 6. Honre seu pai e sua mãe, que é um mandamento primordial e que tem promessa. E não o primeiro mandamento com promessa, porque não tem um segundo depois dele. Então, a tradução do grego faz muito mais sentido aqui. Eu precisava deixar isso pontuado para vocês. Entenderam o argumento ou não? Novamente, qual seria a tradução literal de Efésios capítulo 6, verso 2? Honre seu pai e sua mãe, que é um mandamento primordial com promessa. E isso resolveria toda a problemática de juntar os textos e parecer que não bate. Ok? Irmãos, vamos finalizar aqui hoje. E na semana que vem, eu vou trazer os desdobramentos, então, desse honrar pai e mãe dentro do núcleo familiar, da esfera familiar, da esfera da igreja, como se aplica isso, e da esfera do Estado. Tá bom? Mas, recapitulando, lembrando aqui, e aqui já peço que algum irmão lá atrás já avise as crianças para entrarem, se preparar para entrar. Recapitulando. O mandamento não é para viver, não é para você ser Highlander. Viver para sempre. Não é isso. O mandamento é uma condição para uma família, uma sociedade santa. Sendo que em Cristo vivemos dentro desta família e desta sociedade, porque é o reino santo de Deus. E Cristo cumpriu cabalmente, garantindo a nós a estadia eterna na terra que o Senhor, nosso Deus, nos deu.
terra construída pelo sangue de Jesus. E nele estamos garantidos para sempre. No entanto, somos chamados a responder a ele em amor, cuidando da nossa família. Os filhos precisam honrar os seus pais. Vamos tratar melhor o que é honrar no próximo domingo e o que é uma desonra. Inclusive, depois que você casa e constitui nova família, o que eu faço? Abandono meu pai e minha mãe? Vontade de deixar você na dúvida, para você vir semana que vem. Mas é não. Porque o termo honra também tem uma conotação financeira na palavra hebraica. Onde, por exemplo, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre aqueles que trabalham no Senhor, são dignos de dupla honra ali é não somente a honra pela sua autoridade, mas uma honra financeira. Então o mandamento também se aplica para quando seus pais estiverem velhos e qual é a sua relação com eles. Bom? Então vamos orar.